Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o Instagram avisar o pessoal que eu já comecei aqui a nossa aula. Hoje a gente vai falar sobre procrastinação. Oi, Venusa. Boa noite, Patrícia. Boa noite, Liz. Lídia. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindas. Vamos aqui para a nossa aula live hoje. Hoje a gente vai falar de um tema que é bem interessante. Preparei uma aula bem legal pra gente falar sobre procrastinação. Negócio que pouca gente tem, né? Vamos lá, vamos. Boa noite, Liz. Vamos esperar um pouquinho, ver se entra mais, ver quem vai entrar, ver se o Instagram vai avisando, o pessoal vai entrando pra gente começar. Boa noite. É ma.sp. Oi, Lídia, ansiosa. Oi, Adriana. Boa noite. Tudo bem? Esse tema é interessante, né, gente? Quando a gente fala de procrastinação, porque acho que todo mundo tem um pouco disso. Em algum momento, em alguma situação específica, e vai ser interessante que a gente vai ver aqui que procrastinação, a gente tem dois tipos, assim, básicos que a gente pode fazer essa divisão. Boa noite, Denise. Oi, Isis. Tudo bem? Márcia Aleixo. Quanto tempo, Márcia? Márcia, da época que a gente tinha curso aqui, já é das antigas aqui, dos cursos presenciais aqui em Niterói. Bom, gente, deixa eu ver que horas são. Dá 5 minutinhos? São 7:02, dá mais uns 2 minutinhos e a gente começa. Oi, Carmen. Wanda. Não tô procrastinando, não. Tô só dando um tempinho pro pessoal entrar. Oi, Graça Santos. Boa noite. A gente falar desse tema importante. AMV Martins, boa noite. Saudades, Isis. Saudade, quanto tempo, né? A gente trabalha junto, né? E desde a pandemia e desde o começo da quarentena que a gente não se vê, a gente se via toda semana, de repente a gente fica sem se ver tanto tempo. Bom, gente, esse projeto que a gente está fazendo, né, de lives, assim, eu faço em parceria com o Solar Artes e Terapias. A Isis também é parceira lá do Solar. Boa noite, Graça. E só para lembrar que o Solar tem várias atividades gratuitas. Então a gente tem essa aula que a gente faz toda semana, quarta-feira, falando um pouco sobre aromaterapia. Tem práticas energéticas, a gente tem o Curta Refletir, que é muito legal, que é toda quinta-feira, 5 horas. Depois, quando acabar esse vídeo, eu sempre coloco o link embaixo do Solar Artes e Terapias. Então, quem quiser, clica lá, segue a página do Solar, que vocês vão ver, tem muitas atividades interessantes acontecendo. E amanhã tem o Curta Refletir, que é a apresentação de um curta, e aí depois faz uma vivência com a Tereza, que também trabalha comigo no programa Florescer. Ela faz através do psicodrama, uma vivência super legal. Bom, vamos começar então, gente, que a gente tem bastante coisa para falar sobre essa procrastinação. Oi, Soraya, boa noite. E aí, gente, o que é procrastinação? Procrastinação é essa atitude que a gente tem de adiar, de ficar adiando para fazer coisas que nós sabemos que temos que fazer. Então, a gente tem vários tipos de tarefas que a gente tem que fazer ali durante o dia. E quem não tem esse hábito de ficar procrastinando? Ai, não, depois de tarde eu faço, amanhã eu faço, de noite eu faço, depois, semana que vem eu começo, depois eu vou fazer. Então, a procrastinação, a gente vai ver que ela acontece por dois motivos. A gente vai ter dois tipos básicos de procrastinação.
Um, é quando a gente a gente fica adiando atividades. E isso acontece por quê? Porque são atividades quando a gente tem que fazer algo que não diz nada pra gente. Uma coisa que não traz resposta nenhuma imediata, a gente vai fazer. Geralmente são aquelas atividades burocráticas que a gente tem que fazer. Eu lembro que na época de faculdade, eu não sei porquê, na minha primeira faculdade, quando eu tinha 20 anos, eu tinha um bloqueio com tirar xerox. Que hoje em dia nem tem, eu faço faculdade hoje em dia, é tudo PDF, vai passando. Mas antigamente você estava lá na aula, aí o professor falava, olha, o xerox, né, a matéria tá no texto, tá lá na pasta tal. Aí a gente tinha que descia, ia lá na copiadora, a gente pedia a pasta do professor tal, pegava aquela pasta, tirava xerox tal. Era uma atividade simples, mas eu não sei porquê, eu procrastinava, esperava alguém tirar, era uma confusão. Então, geralmente, a gente, às vezes, procrastina atividades que não... burocráticas, eu preciso tirar algum documento, eu preciso arrumar uma gaveta, eu preciso arrumar alguma coisa, isso acontece muito, a gente precisa... Ai, não, depois eu arrumo isso. Então, a gente vai procrastinando atividades que a gente não tem entusiasmo nenhum de fazer aquilo não é importante pra gente. Então, a gente fica ali adiando, porque aquilo não é, até pode ser importante, mas aquilo não vai trazer uma satisfação pra gente imediata. Então a gente vai empurrando. Né? Então a gente bota, primeira, são aquela procrastinação que acontece por atividades muito chatas, muito desagradáveis, muito burocráticas. Segunda procrastinação que acontece, gente, é aquela procrastinação quando a gente tem uma coisa que é muito importante pra gente fazer. Então, a gente tem um trabalho que a gente precisa fazer, né? Um TCC, um trabalho que a gente precisa apresentar. A gente tem um projeto que a gente quer começar. A gente tem algo que a gente considera muito importante que a gente precisa fazer. E aí, o que acontece? Ao invés de eu fazer aquilo, eu começo a me preparar para fazer aquilo. Então, ao invés de eu ir lá e começar a fazer, eu começo a fazer um monte de coisa. Não, peraí. Por exemplo, tenho que fazer... apresentar um trabalho, né? Na faculdade, no meu trabalho, mesmo alguma coisa, eu tenho que apresentar um trabalho. Aquilo é muito importante, eu vou precisar dedicar muita atenção. Então, o que eu faço? Eu chego, ao invés de eu chegar, não, vou sentar e vou fazer o trabalho, tomei café e vou fazer o trabalho, o que eu faço? Eu chego, peraí, tomo café, deixa eu tomar café primeiro. Ao invés de fazer o trabalho, não, peraí, deixa primeiro eu vou arrumar minha mesa, bem arrumada para poder fazer o trabalho. Aí eu começo a arrumar a mesa, aí daqui a pouco a mesa, não sei o que, peraí, acho que eu vou comprar essa mesa aqui tá a gaveta tá emperrada, então eu vou pegar e vou comprar um negócio aqui para poder arrumar essa gaveta. Aí a pessoa sai, vai comprar um negócio, aí arruma a mesa. Não, peraí, deixa eu dar uma limpada aqui na sala. Daqui a pouco, deixa eu arrumar, organizar todos os livros que eu vou precisar para fazer o trabalho. Quer dizer, a pessoa começa a fazer um monte de coisa e não faz exatamente o que ela precisa fazer. Ela fica procrastinando, fica adiando. E ela vai fazendo um monte de coisa ali. Não, vou fazer isso, eu vou fazer aquilo dali, não sei o que. Eu vou preparar para fazer especificamente o que eu preciso, né? E aí eu acabo não fazendo. Não, amanhã eu começo. O que a Lídia falou aqui? Peraí. Ansiedade de fazer e ter medo de não conseguir. Exatamente. Essa segunda procrastinação também acontece muito quando a gente é muito perfeccionista. Que a gente fica assim, não, eu tenho que fazer um negócio perfeito. Aí aquilo na nossa mente parece que vai dar tanto trabalho que a gente fica preparando para fazer, mas a gente não chega lá e faz. A gente vai fazendo tudo, né, que envolve aquilo, a gente vai se preparando, mas sentar e fazer, a gente não faz. E quando a gente vê, o dia acabou. E é engraçado que essas atividades que a gente procrastina, muitas vezes, quando a gente senta para fazer, o negócio vai. Aí a gente vê, gente, como que era fácil? Por que eu demorei anos para fazer isso daqui, para arrumar esse negócio? Era só eu ter sentado e ter feito. Né? Mas a gente fica adiando sempre. Virginiana, geralmente, né? Pessoa que é muito perfeccionista vai ter esse estado mental que vai tender, às vezes, a uma procrastinação exatamente por isso. Então, que a gente querer fazer um negócio muito bem feito. E aí, gente, o que acontece quando a gente está procrastinando? Por que existe essa atitude dentro da gente de adiar uma atividade que a gente precisa fazer?
A gente tem uma batalha de duas partes do nosso cérebro. Partes que se desenvolveram em momentos distintos da evolução humana. A gente vai ter uma briga entre o córtex pré-frontal e o meu sistema límbico, que são duas partes do cérebro distintas. O meu sistema límbico e o meu córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, gente, é a nossa parte do cérebro que é responsável pelo raciocínio, por planejar o futuro, de eu ter atenção, de eu controlar os meus impulsos, de eu controlar as minhas distrações, de eu gerenciar ali e organizar o meu tempo, os meus afazeres. Toda essa parte que a gente pensa intelectual, de organização, de planejamento, o que eu vou fazer, tudo isso vai acontecer ali no meu córtex pré-frontal. Então a gente tem esse córtex que é uma área do cérebro recente e a gente vai ter do outro lado o meu sistema límbico. O meu sistema límbico é o quê? É o meu sistema mais primitivo, ligado às minhas emoções, ligado... Gente, Mark Zero é o Marcos, não acredito que é o Marcos, meu amigo lá do México que tá falando aqui comigo, tomara que seja ele. Se for, fala que saudade que eu tenho dele. Bom, gente, Ai, fiquei até agora, me perdi. Então, esse sistema límbico é o sistema mais primitivo, que ele tá ligado à nossa parte emocional, então ele só vai querer se envolver em atividades que ele tem uma recompensa imediata. Então ele só vai querer, ele tá ligado a desejo. Então ele quer fazer o que ele tem o prazer imediato. Ele tem uma recompensa. Eu vou comer aqui uma barra de chocolate e vou ter, ai, que delícia esse chocolate. Eu vou sentar para descansar, para ver uma série comendo pipoca. Eu tenho ali um prazer imediato. Então, o que acontece? É uma briga que a gente tem entre minha parte racional e a minha parte emocional. A minha parte que planeja, pensa e sabe o que quer fazer, e a minha parte emocional que quer ter o prazer aqui e agora. Eu quero viver tendo satisfação, né? Tendo essa sensação de prazer. E aí, gente, o que acontece? Isso é muito interessante. Ah, gente, você entendeu? Marcos, um beijo. Gente, o Marcos, eu sempre conto a minha história. Quando eu comecei a trabalhar efetivamente com práticas integrativas, foi com terapia floral e foi num spa onde ele trabalhava também. Ele era cabeleireiro, maquiador e ele trabalhava. Então ele foi uma das pessoas que estavam junto comigo quando eu comecei a trabalhar nessa parte com terapia floral e tudo. Bom, gente, então, o que acontece? A gente tem essas duas partes do cérebro e uma coisa super interessante da gente saber é que a consciência no reino animal, por exemplo, ela vai evoluir junto com o reino vegetal. Isso é uma coisa que eu não vou entrar no assunto aqui, só que o que acontece? Só para a gente dar um panorama rapidinho, quando a gente tem a época dos répteis, que a gente fala que se desenvolveu o cérebro reptiliano, onde o que tem no cérebro reptiliano é esse pensamento de eu primeiro, eu preciso sobreviver, eu mato o outro porque o que eu importo comigo, com a minha vida. É uma época onde tem os dinossauros e tal, e é uma época onde a gente tem as árvores, são as árvores que a gente fala que os frutos não são muito desenvolvidos, são árvores que são mais introspectivas, né? Que não tem frutas e tudo mais. Então a gente considera até árvores que são mais introspectivas, que são os pinheiros, as coníferas, essas árvores. E aí o planeta dá um salto de consciência e a gente tem uma evolução para as árvores que são frutíferas e ao mesmo tempo a gente tem os mamíferos. E o que acontece na consciência do planeta? A gente tem ali os mamíferos que já andam em bando, um cuida do outro, e a gente tem o desenvolvimento do sistema límbico, que é o sistema emocional,
E a gente tem nas árvores esse desenvolvimento das árvores que tem as frutas, que é exatamente as frutas, ela vem desse pensamento no outro, né? Desse cuidado com o outro. E a gente tem toda uma comunicação maior ali entre os polinizadores e tudo mais. Então, olha que interessante, a gente está falando de um sistema límbico que é emocional, e logo depois a gente tem esse salto de consciência, onde entramos nós, os seres humanos, onde a gente tem esse córtex pré-frontal, que é o raciocínio. Então, o que isso quer dizer, gente? O raciocínio, ele vem para que a gente consiga lidar com as nossas emoções. Então, o que é uma pessoa que geralmente procrastina? Não é preguiça, é uma inabilidade de lidar com muitas emoções. É uma inabilidade de compreender esse funcionamento da nossa mente, de eu conseguir, com o meu intelecto, com essa minha parte racional, eu conseguir falar, peraí, eu sei que eu preciso fazer esse trabalho, que eu vou ter que apresentar daqui a um mês, mas eu vou começar a fazer agora porque isso vai ser melhor para mim, então eu vou fazer, e aí racionalmente eu me determino a fazer aquilo e começo a fazer, né? Mas não, o emocional é muito forte, e aí eu tenho que fazer, ai não, mas peraí, deixa eu ver aqui um pouquinho isso daqui, porque vai me dar esse conforto mais rápido. Então, quando a gente fala de lidar com a procrastinação, a gente também está falando de uma maturidade emocional no sentido de eu não ser levada pelas minhas emoções, de eu não ser refém de ficar querendo esse prazer imediato sempre. E eu consegui exatamente ter essa atuação ali, essa conversa do córtex pré-frontal com o meu sistema límbico. E aí, gente, então a gente tem esse estado mental que me leva a procrastinar, onde a minha emoção e a minha busca pelo prazer imediato é muito rápido. E a gente vai ter alguns estados mentais também que vão levar a essa procrastinação, que é o quê? A depressão ou um próprio estado depressivo, né? Não precisa ser a depressão enquanto a pessoa está adoecida com a depressão propriamente dito, que é uma doença. Mas a pessoa num estado depressivo, a pessoa quando está sem motivação para fazer nada, sem entusiasmo, a pessoa tem uma rotina que ela não gosta, tem um dia a dia que ela não, nada que ela faz ali agrada. Então esse estado onde a gente está totalmente sem motivação é um estado que vai levar a gente a procrastinar, porque a gente não tem esse entusiasmo para fazer as ações. A ansiedade também é uma outra coisa que vai levar a gente a procrastinar, porque às vezes a gente tem muitas ideias na nossa cabeça, a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente não consegue se organizar. A gente não consegue se organizar para botar em prática o que a gente quer fazer, porque é tanta coisa que a gente fica meio perdida. A Lídia falou pandemia, isolamento social, exatamente, né? Como que cada pessoa está lidando com essa questão do isolamento social. Muita gente entra no estado de falta de motivação, né? Cada pessoa, de acordo com a personalidade, de acordo com a rede de apoio que ela tem ali e tudo, ela vai lidar com isso de uma forma, mas com certeza, às vezes essa sensação, minha mãe que está aqui vendo a live fala sempre assim, quanto mais a gente tem para fazer, mais a gente faz. E eu não sei se acontece isso com vocês, mas às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer, caramba, e a gente começa a fazer, vai fazendo uma, vai fazendo outra. E às vezes quando a gente tem pouca coisa para fazer, parece que a gente faz menos, que a gente fica, ai, o tempo tem tanto tempo que a gente acaba não fazendo, a gente acaba se embolando no próprio tempo. Escreve aí depois se vocês têm essa sensação também ou se sou só eu e minha mãe. Mas tem isso, sabe? Quando você tem, as coisas se engatilham para fazer, quando você tá animada, essa motivação vem dessa animação de ter várias coisas que você gosta, você vai fazendo. E aí quando, de repente, você tá sem motivação, não tem nada para fazer, e você pensa, poxa, eu poderia fazer aquilo, aí a gente acaba não fazendo, acaba procrastinando, né? Campanelli falou ali, Campanelli Kátia, acontece demais comigo. Então, depressão, a ansiedade pode levar à procrastinação. Uma outra questão é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o quê? Eu inicio algo que eu quero fazer, mas eu não tenho foco, a minha atenção muda o tempo todo. Então eu sou uma pessoa que, não, eu vou fazer isso, no que eu tô indo fazer, o que eu me determinei, alguma coisa já me chamou a atenção, eu já fui fazer outra coisa.
Aí daqui a pouco já fui fazer outra coisa, de repente, não, peraí, que eu preciso pegar isso para complementar. Outra coisa me chama atenção, eu vou fazendo para outra coisa. E o TDAH, a pessoa tem o baixo funcionamento do córtex pré-frontal, que é exatamente essa parte que ajuda a gente a organizar as nossas ideias ali. Então, TDAH vai ser um estado, né? É uma situação onde a pessoa vai tender a procrastinar muito. TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E aí, o que acontece nesse tipo de transtorno? A pessoa, às vezes, tem um ritual tão complexo para fazer as coisas que ela começa a adiar. Então, às vezes, é a pessoa que tem, né? E aí, TOC, a gente está falando de um transtorno que tem níveis ali mais alto, mais incapacitantes ou menos. Eu posso falar de TOC porque eu tinha, quando eu era adolescente, entre os meus 14 e 15 anos, até os meus 24, 25 anos, eu tinha, mas era muito engraçado, porque ninguém sabia que eu tinha, porque eu ficava disfarçando, mas eu tinha algumas questões ali complicadas, e depois eu fui, né, melhorando. Enfim, mas o que é, vou dar um exemplo, né, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem que tomar banho, mas ela tem que tirar e botar a roupa 20 vezes antes de tomar banho. Porque existe isso, existem tipos de transtornos que são totalmente incapacitantes. A pessoa, às vezes, tem que dar não sei quantas voltas em volta do não sei o que antes de comprar. Antes dela comprar numa loja, tem que dar tantas voltas em volta do quarteirão. Tem um monte de coisa assim. Então a pessoa começa a procrastinar porque, gente, para eu fazer isso eu vou ter que fazer tanta coisa que eu vou ficar quieta aqui na minha, não vou fazer. Né? Então o transtorno obsessivo compulsivo é um transtorno que leva a pessoa também a procrastinar. E aí a gente tem estados mentais e emocionais que vão ser gerados pela procrastinação, que é a culpa. Porque quando eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa e eu deixo de fazer para ficar sentada vendo Netflix, eu não tô inteira sentada vendo meu filminho, minha série na Netflix. Eu vou estar sentada ali, mas eu vou estar com a minha mente vai estar fragmentada, porque ela sabe que eu devia estar fazendo outra coisa. Então eu fico o tempo todo num estado meio conflituoso, porque eu nem tô fazendo o que eu deveria fazer e eu também não tô descansando nunca. Eu fico sempre ali no limbo, né? Eu não pego, faço, fiz, agora eu paro e descanso. Eu não faço e não descanso, eu fico ali enrolando. Então é um estado que traz muita culpa, um sentimento de culpa, sentimento de baixa autoestima, porque eu não realizo as coisas que eu quero, porque eu não me proponho a fazer e a realizar. Então eu não realizo as coisas que eu quero, eu não realizando as coisas que eu quero, eu começo a me desacreditar e aí cria ali um ciclo vicioso, onde eu não faço, fico, gente, realmente não consigo fazer, e aí eu nem tento fazer, e aí eu não faço, e aí cada hora aquilo vai diminuindo, cada hora eu vou fazendo menos. Então a gente tem baixa autoestima e a gente tem autossabotagem também, que é uma das coisas que faz com que a gente procrastine, que é, né, essa autossabotagem, onde às vezes quando eu tô perto de começar a conseguir as coisas que eu quero, eu começo a me bloquear e começo a não fazer, sabe? Não, é uma forma de autossabotagem. Então, gente, uma outra coisa importante do nosso estado mental, quando a gente fala de procrastinação, é a gente entender que o nosso estado mental ele tem variação durante o dia. O nosso estado mental não é sempre o mesmo, ele vai variar. O pessoal que é do Ayurveda, eles falam são os 3 estados da matéria, que é Sattva, Tamas e Rajas. Então, são estados, eu vou usar como exemplo, eu não sou nada de terapeuta ayurvédica, mas de vez em quando eu toco no assunto, já estudei um pouquinho, mas só para a gente explicar que é muito interessante. A nossa mente, ela vai ter uma variação de como ela se comporta ali durante o dia. Geralmente, quando a gente acorda, o amanhecer, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã,
É um horário considerado sátua, um horário de muito equilíbrio para a mente. Tanto que é o horário ideal para a gente meditar. Porque a gente está em paz, a gente consegue ter atenção, mas está tranquila. Quando chega lá para meio-dia, a nossa mente já está numa agitação, que eles falam que é o estado Rajas. A gente já está fazendo, a vida já começou, a gente já está fazendo as coisas ali, trabalhando. Tanto que é um horário meio-dia que dificilmente alguém vai conseguir meditar. Porque o mundo em volta já tem uma energia de trabalho, de ação, uma energia yang, né? Então é um horário que a nossa mente está ali produzindo. Quando a gente vai ver no final do dia, né, a gente já está cansada, deu 6, 7 horas da noite, que a gente para, senta e fica prostrada ali, às vezes, em frente a uma televisão ou com o celular na mão, vendo ali alguma bobeira, fica ali se distraindo, é porque a nossa mente já entrou num estado, que eles falam tamas, que é um estado de estar parada mesmo. Eu fico ali olhando e tudo, mas ela não vai funcionar com muita agilidade. Então é importante também que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente conheça um pouco e observe esse estado da nossa mente. Eu falo aqui do estado de cada pessoa, né, do estado geral, mas cada pessoa vai ter um específico. Nem todo mundo, 5 horas da manhã, vai estar com a mente super atenta. Tem gente que vai ter uma variação aí, né? Mas então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se observar e perceber quando a nossa mente está mais ativa e quando a nossa mente está mais nesse estado que é tamas, num estado mais de prostração, de estagnação, que a gente tem que ficar ali mais quietinha, mais calma, para a gente poder organizar a nossa vida assim. E até, gente, em relação à lua, as mulheres em relação ao seu ciclo interno, de você perceber que vai ter momentos que a gente está com energia para criar projetos e fazer as coisas, e tem momentos que a gente não tá, tem momentos que a gente está com energia para ficar quietinha, para descansar. Então não adianta a gente pegar esse momento que a gente tem lá, que fica quieta, que a gente está sem energia, não, eu vou começar meu projeto agora. Não vai. Então quando a gente consegue se observar, perceber nosso ciclo durante o mês, nosso ciclo durante o dia e organizar a nossa rotina de acordo com isso, a gente começa também a ter melhores resultados. A Lídia, tem dia que fico no último estado o dia todo. Mas é isso, né? Tem dia que a gente fica ali, às vezes é cansaço, às vezes é uma falta de motivação. A gente também tem que cuidar do nosso emocional de uma forma geral, do nosso emocional, do nosso estilo de vida, né? De exercício, de alimentação, de sono. Tudo isso é importante. Cuidar da nossa estrutura e cuidar da nossa parte emocional também para a gente conseguir obter um bom resultado. Bom, deixa eu pegar aqui minha colinha. Uma outra coisa importante que eu quero falar para vocês, e aí eu vou falar um pouquinho de medicina chinesa, mas falar de uma forma bem simples. A mente, a nossa capacidade de reflexão, nossa capacidade de pensamento, na medicina chinesa, ela está relacionada ao elemento terra. O elemento terra, gente, na medicina chinesa são 5 elementos, né, que a gente tem. Água, madeira, fogo, terra e metal. Então a gente tem o elemento terra, que é um elemento que vai estar ligado ao baço e ao estômago. Então ele vai estar muito ligado à nossa digestão. E o elemento terra, quando a gente fala de digestão, a gente está falando da nossa capacidade de digerir os alimentos, mas também de digerir as informações que a gente recebe. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa consciência de que a gente hoje em dia, eu escutei isso há uns 10 anos atrás, de uma médica que eu estava trabalhando com ela na época. Ela era médica e professora de filosofia. E aí ela falou assim para mim: a gente antigamente tinha falta, né? Tinha falta de comida. As pessoas não comiam como a gente come hoje, né? Antes desse avanço da indústria alimentícia em geral, a gente não tinha. A gente tinha comida ali um tanto normal. Então as pessoas comiam e a comida não era um problema, né? Você tinha comida, você comia e pronto.
Quando entrou, a gente tem a industrialização, a gente tem esse excesso de comida sendo ofertada, a gente vai no mercado, é tudo de porcaria, né? E a comida, sem falar que a comida hoje em dia, enfim, né, industrializada, cheia de aditivos e tudo mais. Mas o que acontece? A gente tem um excesso ali. E aí começou a ter a obesidade. A partir do momento que você tem um excesso, a pessoa começa a comer e aí vem, né, descontando a ansiedade, começa a vir a obesidade. Aí ela falou assim, a mesma coisa vai acontecer daqui a pouquinho com a informação. Antigamente, e isso quando eu era adolescente, na minha época de faculdade, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás, a gente não tinha informação assim. Se eu quisesse aprender alguma coisa, eu tinha que comprar um livro. Se eu quisesse fazer pesquisa, eu tinha que olhar jornal. Na época da escola, a gente tinha que esperar o domingo para comprar o Globinho, para ver lá, tirar foto do Dia do Índio, que vai ter que ser a pesquisa do Dia do Índio. A gente tinha que esperar o jornal do domingo para poder ver aquilo. Qualquer assunto que eu quisesse saber, eu ia ter que ir numa biblioteca, eu ia ter que procurar um livro. Hoje em dia, qualquer coisa que eu quero saber, eu vou na internet e eu acho tudo. Então a gente está recebendo uma informação, um excesso de informação. É muita informação para a gente digerir, a gente não digere. E aí essa informação fica estagnada, o que gera um termo que eu acho muito interessante, que é obesidade cerebral. Que é o quê? Eu tenho um excesso de informação ali na minha mente. E eu não consigo fazer nada com isso, porque eu nem processo essa informação. Porque geralmente, o que é o ideal, gente? E aí eu vou falar aqui até para o pessoal que faz curso, que eu sei que quem está aqui, muita gente, pessoal que gosta de estudar, pessoal que compra curso, faz curso e tal. O que acontece às vezes com a gente? A gente compra o curso, quando a gente faz, né? Porque tem gente que compra e acaba nem fazendo, fica enrolando. Eu também faço isso às vezes. Mas vamos lá, o normal, comprei, faço o curso. Comprei outro, faço o curso. Aí começa o pessoal, olha o livro tal, você, pô, livro tal, a pessoa vê não sei quem falando isso, não sei quem, vê isso. E aí você recebe grupo de WhatsApp, você recebe um monte de vídeo, um monte de coisa. Além de gerar um excesso de informação que você fica com aquilo, se você não bota para prática, se você não começa a fazer alguma coisa com aquilo, e aí falando com o pessoal da aromaterapia aqui, que por exemplo, poxa, aprendo, mas mas eu não me sinto segura de começar a atender. Tem que começar a atender. Tem que começar a atender, porque quando você começa a atender com o que você sabe, com responsabilidade, a partir disso vai começar a surgir dúvida, você vai começar a estudar e você vai começar a fazer. E aí você cria um ciclo virtuoso, onde você está recebendo informação, você está processando e você está utilizando. Então isso é muito importante, a gente gerar essa ação com que eu aprendo. Eu não ficar ali estagnada, tipo, ai, recebo, o que eu faço com isso? Porque isso vai gerar estagnação, né? Então, e aí, gente, eu falei do elemento terra, que ele, na medicina chinesa, ele está responsável pela reflexão, pelo pensamento. E aí, quando eu falo de procrastinar, eu tô falando de um estado mental que está estagnado, que está parado. Eu tenho tanta informação e eu tô ali parada sem saber o que fazer. Os outros elementos da medicina chinesa vão poder me ajudar. Quais são os outros elementos? Fogo, água, metal e madeira. Como que cada um vai ajudar? Com a emoção que cada um tem, que vai mover essa terra, que vai mover essa estagnação do meu pensamento. Elemento madeira vai me trazer o quê, gente? Vai trazer decisão, criatividade e entusiasmo. Então, quando eu vou tonificar, quando eu vou trabalhar em mim, através dos óleos essenciais, esse estímulo da minha motivação, da minha decisão, da minha criatividade, desse meu impulso de fazer as coisas, né? Eu começo a sair dessa procrastinação. Elemento fogo é um entusiasmo, né? O que eu preciso para sair da minha procrastinação? E aí é muito importante eu pensar, eu vou falar de 4
emoções dos 4 elementos e a gente vai pensar, quem tá aqui, qual é o elemento que eu preciso tonificar para eu poder sair dessa procrastinação. Nosso espaço Chante falou aqui, Thaís, eu aprendo fazendo. Preciso pôr a mão na massa. Eu sou muito de ação, Sol em Sagitário e ascendente em Áries. Eu também aprendo fazendo, gente. Eu, assim, desde que, não quando eu comecei no início, eu comecei com 20 anos, quando eu fiz o meu primeiro curso de floral, eu demorei, na verdade eu comecei a fazer para amigos, né, mas não era um trabalho. Mas quando eu comecei, isso foi em 2008, 2009, que eu comecei a fazer acupuntura, eu comecei a fazer aromaterapia, massoterapia, eu comecei a estudar, eu estudava e colocava em prática, eu estudava e colocava em prática, eu estudava e colocava em prática. E assim a gente vai tendo dúvida, porque senão a gente nem tem dúvida. Porque que dúvida que eu tenho se eu não coloquei em prática? Então é importante a gente colocar em prática. Então vamos falar desses 4 elementos. Gente, pensa, observem o que eu vou falar e depois vocês escrevem para mim qual elemento vocês acham que vocês precisam tonificar para sair da procrastinação. Então, que aí vai depender do que é a minha procrastinação. Se o que eu preciso é de clareza, de criatividade, então de repente eu sou uma pessoa que tenho tanta ideia, mas eu tô meio perdida, eu preciso organizar as ideias, eu preciso dessa criatividade, a gente vai precisar do elemento madeira. Se eu tô sem entusiasmo, né, eu tô desanimada, não tô gostando, sei lá, tenho uma rotina que eu quero me ausentar, não tô gostando da brincadeira aqui, sabe? Se eu tô sem entusiasmo, a gente vai pensar no elemento fogo. O elemento fogo, ele é o que traz entusiasmo, ele é o que traz brilho para os meus olhos, faz meus olhos brilharem, sabe? Que me dá essa animação, que me dá esse viço, essa labareda interna, sabe? De motivação para fazer as coisas. Então, se eu preciso de entusiasmo, eu preciso do elemento fogo. Água. Elemento água, ele vai estar ligado à nossa força de vontade. Então, se o que eu preciso é persistir, então eu sou aquela pessoa que eu até começo. Vou fazer hoje, vou começar, segunda-feira, né? Aí começa a fazer, aí terça-feira eu já, quarta eu já, desisti. Se eu sou aquela pessoa que tem aquele entusiasmo e depois eu despenco, se o que eu preciso é persistência, força de vontade para me manter, a gente vai estar falando aqui do elemento água. E se o que eu preciso é dizer não para algumas coisas, então muitas vezes o que eu preciso é ter critério, o que eu preciso fazer agora. Então às vezes eu sou uma pessoa que tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisa que eu nem quero fazer, que eu não preciso, mas eu não consigo dizer não para aquilo. Né? Então, muitas vezes a gente, eu preciso estar com a minha casa arrumadinha, preciso fazer a comida não sei o que, preciso fazer isso, preciso cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar do meu trabalho, cuidar do meu estudo. Não vai dar para fazer tudo perfeito. A gente vai precisar dizer não para algumas coisas para poder focar em outra. Se eu preciso dizer não e eu tenho muita dificuldade, se eu preciso finalizar algum ciclo para começar o outro e eu tô ali porque eu não consigo finalizar esse ciclo, a gente pode falar do elemento metal, que é esse elemento que me ajuda a dizer não, a finalizar ciclos para poder abrir para o outro. E aí, deixa eu ver o pessoal aqui. Tô vendo madeira. Fogo, alguém falou fogo. Nosso espaço Chante falou aqui. Quando comecei a aprender aroma, eu logo comprei alguns óleos e comecei a usar em mim, na minha casa e na família. É a Luciana. Luciana. É isso mesmo, tem que começar a usar. Tudo que a gente aprende, a gente tem que começar a colocar em prática, gente. Eu falo pra vocês, eu estudei acupuntura, deixa eu ver que horas são aqui, pra não ficar de papo e perder o tempo. Quando eu comecei a estudar acupuntura, primeiro período, assim, né, primeiro ano mesmo que a gente fez, primeiro semestre que a gente começou a estudar, cara, tinha uma galera que comprava livros, assim, uns livros de acupuntura, livro de sei lá quantas mil páginas, uns livros enormes. A pessoa, livro tal, a pessoa comprava um monte de livro. Eu falei, gente, esse pessoal vai ler esses livros todos? A pessoa não lê.
Mas é uma angústia, uma ansiedade de tem que fazer, tem que comprar, eu vou ter que ter. Então, às vezes, é melhor você pegar uma coisa, estudar muito bem, destrinchar aquilo, coloca em prática e vai estudando outra e coloca em prática. Eu acho, assim, falando pelo menos pessoalmente, para mim, esse é o caminho que mais funciona. Deixa eu ver aqui, Campanelli, madeira e metal, Lídia, água e metal, água, para autoconhecimento, fogo e água, madeira e água. Legal, gente. Tem gente aqui que vê 2 elementos. É isso, a gente tem que ver o que a gente precisa para tirar a gente da procrastinação. Se é entusiasmo, se é clareza, se é critério, né? O que a gente precisa, se é criatividade, para a gente poder colocar isso em prática. Porque tem uma coisa que é muito interessante, que é, eu sei que eu procrastino. Reconheci esse padrão em mim. E isso, gente, tá em tudo que é livro que vocês podem imaginar, das antigas, assim, desde I Ching, Yoga Sutra, tem livro que fala sobre tradição egípcia, tudo que daquelas coisas de 5.000 anos atrás, que fala sobre desenvolver na gente um estado mental e emocional, sempre fala o seguinte, a gente nunca foca no negativo. A gente identifica o negativo e a gente foca em desenvolver o padrão positivo, oposto àquilo. Então, por exemplo, a gente identifica a procrastinação. Ah, eu tô procrastinando. A gente não vai ficar, eu não posso procrastinar, eu vou focar em não ser procrastinadora. Não, a gente vai identificar o que eu preciso desenvolver para sair dessa procrastinação. E aí vocês identificaram entusiasmo, força de vontade, criatividade, e agora a gente vai focar nisso, né? Como é que eu vou, então, trabalhar com a aromaterapia para desenvolver o meu entusiasmo, para ter essa clareza, para ter essa força de vontade. E aí a gente vai usar os óleos essenciais com esse objetivo, tonificar o positivo, né? Que quando a gente foca na procrastinação, a gente dá mais lenha na fogueira. Então, procrastinação fica aí. Eu vou focar no positivo, que a partir do momento que aquilo vai fortalecer em mim, a procrastinação vai ficando de lado. Bom, então vamos falar um pouquinho dos óleos essenciais. Quais são os óleos essenciais que a gente pode utilizar em alguns estados? Clareza mental. Então, quando a gente fala da clareza mental, da criatividade, dessa organização das ideias, quais são os óleos essenciais que são interessantes? O primeiro, gente, que é o óleo essencial que trabalha a nossa parte racional do cérebro, que trabalha decisão também, esse impulso de eu decidir fazer, esse movimento, né, que leva a gente para a ação, vai ser o limão. O limão é um óleo essencial que ele está associado ao elemento madeira, que é esse da criatividade, porque o limão tonifica o fígado. E o fígado é o órgão do elemento madeira, que processa essa nossa capacidade de decisão, de se movimentar. Então, quando a gente fala de clareza mental, criatividade, a gente pode pensar no limão siciliano ou limão Tahiti. Tá? Então, os limões eles vão ser muito interessantes a gente inalando para trabalhar a criatividade. E eles também trazem um bem-estar, é muito, muito bom o limão. E se vocês quiserem fazer uma combinação que o aroma fica maravilhoso e vai trazer muita clareza também, é o cardamomo. O cardamomo, ele acende esse fogo digestivo, esse fogo que digere a comida e digere as informações também. Então, o cardamomo ele vai ajudar a gente a digerir, a processar essas informações. Ele também traz muita clareza mental. Então, vai ser muito interessante uma mistura maravilhosa vai ser limão e cardamomo. A Charmaine está falando aqui, para mim foi necessário meditar muito, usar muito a aromaterapia, equilibrar o yin e yang em mim. Foi uma jornada, ainda estou nela. A meditação, gente, acho que eu vou fazer depois uma live pra gente falar sobre meditação e aromaterapia, hein? O que vocês acham? Eu acho que é uma boa. Que a meditação, ela a gente muitas vezes pensa que meditação é não pensar em nada, né? A meditação, tem gente que já falou isso pra mim assim, meditação é não pensar em nada, né? Se concentra aqui e não pensa em nada. Não tem nada a ver com isso, porque a gente não consegue não pensar em nada. A nossa mente vai estar sempre pensando em alguma coisa.
A meditação ela é muito mais um trabalho de eu entrar em contato com o meu inconsciente. Então, e quando a gente usa óleo essencial, a gente está trabalhando nas memórias, então é maravilhoso. Realmente é bem interessante. Bom, então vamos lá. Então a gente falou de clareza mental, então a gente está falando de limão e cardamomo. Outro padrão que outro óleo essencial que é importante a gente usar, hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, gente, vai ajudar por quê? Ele vai ajudar a tirar um pouco, é como se fosse tirar essa estagnação dos pensamentos. Tô com a cabeça muito cheia de pensamento. Hortelã-pimenta ajuda a fazer esse movimento. É que nem quando eu sempre dou esse exemplo, uma panela cheia de sopa de feijão, sei lá. Imagina que ela tá até a borda. Eu quero pegar uma colher e eu quero mexer. Se eu for mexer, vai derramar. Eu preciso tirar um pouco ali para mover. E o hortelã-pimenta é esse óleo essencial que faz essa coisa de tirar na nossa mente. Como se eu tivesse cheia de pensamento, eu não consigo mover, estagnou aquilo, tá tão pleno que é como se parasse ali. Que nem quando a gente come muito que a gente não digere, né? Fica ali, rodízio de pizza, que a gente abre né, a coisa da calça e fica ali parada, assim, que nem uma iguana. Né? Digerindo ali, não consigo me mexer. Isso acontece com a informação também. É tanta informação, é tanta ideia. E às vezes eu tenho um padrão ansioso que é tanta coisa que eu quero fazer que eu paro. Aí eu fico ali, não consigo fazer. O hortelã-pimenta, ele é bom para tirar isso, para abrir esse espaço. É como se ele pegasse ali e abrisse espaço para eu conseguir mover meus pensamentos, levar para as ações e tudo mais. Hortelã brasileiro é muito diferente do hortelã-pimenta. A gente tem dos hortelãs, qual é o hortelã brasileiro? Tinha que saber o nome botânico dele, que você está falando, porque às vezes tem uma diferença do nome regional. Porque óleo essencial na aromaterapia, a gente tem o hortelã-pimenta, a gente tem o hortelã verde, a gente tem o hortelã do campo, a gente tem o hortelã bergamota, que é totalmente diferente. Mas o hortelã-pimenta e o hortelã do campo, eles são muito parecidos, porque eles vão ter ali mentol e eles vão eles vão dar essa sensação de bem-estar. E um outro óleo interessante para quem tem toque, por exemplo, é o hortelã verde. O hortelã verde, ele vai ser muito bom para mania, para pessoa que tem muita mania, que tem aqueles rituais, quando eu quero relaxar essa mente também, o hortelã verde vai ser super importante. Tá? E aí é hortelã verde, tá bom? É diferente. Para isso, para a questão do toque, é hortelã verde. Amo hortelã-pimenta, assim, sinto que atua no chakra do coração. O hortelã-pimenta é um óleo essencial que é difícil quem não gosta, né? É muito difícil. Geralmente as pessoas gostam desse aroma. Bom, para foco, gente, o óleo essencial que a gente usa, né, para aquela pessoa que se distrai muito fácil, qualquer coisa que acontece, a pessoa, né, já distrai. Alguém falou com ela, ela já tirou a atenção. Quando a gente precisa de foco, a gente pode atuar com óleo essencial de cedro, que ele é fantástico para tirar essas distrações da nossa mente, para trazer para a gente esse seguir em frente, esse foco, essa atenção. E o alecrim também. A Charmaine falou que tá caindo. Gente, tá com algum problema para mais alguém? Se tiver, fala aí para mim Se tiver travando qualquer coisa, fala para mim no chat, ou então fala que tá tudo bem, só para eu saber. O alecrim, gente, ele é importante a gente saber que o alecrim ele é contraindicado para quem tem hipertensão e para quem tem epilepsia. Então, hipertensão e epilepsia, a gente não usa alecrim, mas a gente pode usar o cedro. Tá, beleza, obrigada, gente. Qualquer cedro do Himalaia, cedro Atlas, são bons cedros, são os cedros verdadeiros. Cedro verdadeiro. Eu gosto muito do cedro do Himalaia. Bom, então, cedro e alecrim para foco, tá? Quando eu me distraio muito,
tudo me tira a minha atenção, eu preciso focar a minha atenção no que eu quero, cedro e alecrim. Quem colocou aí elemento água, que é essa força de vontade para persistir, eu começo, mas daqui a pouco eu desanimo, eu preciso firmeza, ficar ali firme no propósito. Patchouli. O patchouli é maravilhoso também para pessoa que começa e não termina as coisas. Patchouli é o óleo essencial, ele é extraído das folhas, mas ele tem um aroma terroso que traz a gente para ação. Patchouli é uma planta muito territorial também, ela vai se espalhando muito. Então tem esse padrão de, sabe, vou embora, vou indo, vou fazendo. Então é muito bom para essa persistência. Eu começo e fico e continuo. Bom, água, isso aí, ó. Espaço chante, vai de patchouli. E, gente, pode combinar esses óleos essenciais. A gente pode fazer combinações aí maravilhosas. Mas todos esses óleos essenciais, vocês vão ver que eu trouxe aqui, são óleos de ação. A gente não fala aqui de lavanda, bergamota. Não, vamos falar de óleo essencial que bota a gente para ação. Lógico que, se eu sou uma pessoa que não durmo bem, eu preciso de noite dormir bem. E aí, na hora de dormir, eu vou usar óleos essenciais que me ajudem a ter um sono mais relaxante. Então, a lavanda, o hortelã-bergamota, o petigrém, todos esses óleos essenciais são muito bem-vindos, mas a gente deixa esses óleos essenciais para a noite, na hora que eu tenho que dormir. Acordei, eu já faço uma sinergia com óleo essencial, desses que eu vou escolher aqui para foco, para me colocar na ação. Então, são todos óleos essenciais não estimulantes, vou me deixar agitada, mas de presença, de ação, de deixar a gente desperta e focada. Alguns são mais, a gente vai ver aqui que eu vou falar, por exemplo, o alecrim, de repente o cravo, a sálvia. Tem alguns que são um pouco mais yang, são mais estimulantes. Então, para aquela pessoa que está muito cansada, são muito bons. E tem alguns que vão ser muito bons para trazer ação para aquela pessoa que é muito ansiosa, porque eles trazem uma presença, mas trazem, sabe, essa calma, mas não cedam. Eles vão trazer para a gente calma. Então, falamos do patchouli para quem precisa persistir. Para essa pessoa que é muito ansiosa, eu sou muito agitada, mas eu preciso sentar para fazer as coisas, eu preciso de tranquilidade para minha mente. Olíbano e sândalo. São boas escolhas também. Eu aqui, quando eu vou começar aula, qualquer coisa é minha dupla. Eu tô ficando até com mania, gente. Só uso esses dois aqui, vou mudar. Olíbano do deserto e alecrim cânfora. São os dois que eu inalo. Eu pego aqui, abro o olíbano, inalo do frasco, passo aqui alecrim, que são os dois óleos essenciais, que o alecrim ele traz esse foco e o olíbano ele dá uma tranquilizada também, me deixa atenta. O olíbano é ótimo para meditação também por isso, porque ele deixa a gente atenta, mas deixa a gente tranquila. Né? Então é como se aquela pessoa que é muito agitada, que precisa sentar para assistir uma aula e fica dispersa, mexe no celular, mexe aqui, mexe ali. O olíbano vai ser muito bem-vindo nesses casos também. Bom, então olíbano e sândalo para pessoa que é muito agitada é uma ótima opção. Cineol. O que tem o cineol? A gente vai falar até de alguns óleos com cineol que vão ser interessantes. Se é o alecrim cânfora ou cineol, pode ser o cineol também, se for essa a Tanisca perguntou cineol. Se for alecrim cineol, pode ser o cineol, pode ser o cânfora. Isso, pode ser o cineol sim. Bom, outra coisa que a gente precisa, quem marcou aí, eu não sei se alguém marcou. Lídia perguntou, posso fazer olíbano com patchouli? Pode. Qualquer mistura aqui você pode fazer, qualquer sinergia, tá? Qualquer sinergia aqui vai ser bem-vinda. Entre esses óleos que a gente está falando. Vão estar trabalhando para a mesma coisa, sabe? Para dar para a gente essa presença, essa ação, essa clareza mental. Então, quem marcou isso? Alguém marcou elemento metal, mas quem tem dificuldade de dizer não? Sabe? Tipo assim, por exemplo, aquela pessoa que tem dificuldade, que é muito centralizadora.
Então ela não delega nada para ninguém. Ela quer fazer tudo. Não, porque ninguém vai fazer melhor do que eu sou o máximo. Então ela não deixa ninguém fazer nada. E aí ela não consegue fazer nada direito, né? Porque eu tenho que fazer tudo, ninguém pode. Não aceita rede de apoio. Então a pessoa que precisa, peraí, isso daqui quem vai fazer para mim agora é essa pessoa, isso daqui não preciso fazer mais, isso daqui eu vou deixar para fazer depois, isso e agora eu vou focar nisso que é o que eu quero. Quando a pessoa precisa aprender a dizer esses nãos, se preste, vai ser muito bom. Se preste ajuda a gente a fechar esses ciclos. A gente tem um óleo essencial que ele é tradicional para dizer não, que é o capim-limão, né? Que a gente fala que trabalha aqui no chakra para dizer não. Mas nesse caso, como a gente quer trabalhar mais uma questão, não de relaxar, de revigorar, mas mais uma questão ali de foco, vamos com o cipreste, que vai ser bem interessante. A Maria Eugênia falou, para ação, para quem tem pressão alta, pode ser o cedro, Maria Eugênia. A gente falou do cedro e do alecrim. Pressão alta, tira o alecrim, mas fica com cedro. Cedro é maravilhoso. Bom, então, cipreste vai ser muito bom. O cipreste, gente, ele atua num neurotransmissor chamado acetilcolina, que é um neurotransmissor que a gente tem que, né, estimular quando a gente tem esse baixo funcionamento do córtex pré-frontal. Então ele fechou, ele vai trabalhar com as duas coisas, vai aprender a dizer não, e ele é muito bom para trabalhar aprendizagem, memória, para tudo isso. Então se preste, vai ser bem interessante, tá? Para quem tem essa dificuldade de delegar, de ter critério, eu quero fazer tudo, vamos focar no novo, vamos deixar e vamos para uma outra fase, vai de cipreste. O que mais que a gente tem aqui? Emoção, que está ligada à procrastinação, que pode fazer a gente entrar naquele ciclo vicioso, que é culpa, me sinto culpada, ai meu Deus, gente, não tô fazendo nada cada hora, ai, não vou conseguir fazer, por que eu não fiz isso ontem? E aí a gente vai ter o pinheiro, que é um óleo essencial que é muito bom para trabalhar com culpa, sabe? E ele também atua na acetilcolina, ele também tá ligado a essa capacidade de aprendizagem. E culpa também tem a ver com você se desligar, né, do passado, com tipo assim, ponto, acabou, fiz isso, fiz, beleza, já era, vamos daqui pra frente, o que eu vou fazer? Vou fazer isso, 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 e aí eu sigo. Então, a gente pode usar o pinheiro também. Pinheiro é um óleo essencial maravilhoso, gente. Pode ser o pinheiro silvestre. Tá? Deixa eu ver que horas são. Vou passar um pouquinho de 1 hora hoje. Tá? Então, pinheiro silvestre pra gente trabalhar a culpa. Auto-boicote. Quando eu sou a minha sabotadora, né? Tô num processo ali de sabotagem, eu preciso fazer, mas eu não faço porque eu acho que não é pra mim, não vai dar, eu não mereço, aquela coisa. Denise, pinheiro pode ser o pinheiro silvestre. O que a gente pode usar para autossabotagem? Sálvia dalmaciana. É um óleo essencial muito bom para autossabotagem e também atua na depressão. Então, se me falta motivação, se eu entro na questão da motivação, que eu preciso de motivação, a gente pode pensar na sálvia dalmaciana. Se eu vejo que eu tô me sabotando, que eu deixo de fazer as coisas porque eu não acredito, eu acho que eu não vou conseguir, não sei o quê, e tô desmotivada, eu preciso dessa energia de motivação e de confiar em mim, sálvia dalmaciana. E o gerânio também, gente. Gerânio é o óleo essencial da guerreira, que coloca a gente pra ação, coloca a gente pra fazer, sabe? Faz a gente se expressar. Às vezes a gente precisa colocar nossa voz no mundo de alguma forma, né? E aí eu falo do pessoal, né? Da gente, o pessoal eu me incluo também, mas quando a gente que estuda, que faz curso, que faz tanta coisa, na hora da gente gerar isso em ação, às vezes a gente fica, né, com essa coisa de que, será que vai dar certo? Será que eu já tô pronta? Esse será que eu já tô pronta? Gerânio pra gente entender que a gente nunca vai estar pronta, a gente só vai estar pronta depois, então a gente tem que ir um passo após o outro, tá? Então o gerânio vai fazer isso pra gente, meu irmão, meu amigo, meu irmão camarada, gerânio é muito bom.
né? Quando a gente precisa dessa energia da guerreira para a gente enfrentar. Nosso espaço Shanti, meu perfume tem cipreste, ylang e gerânio, maravilhoso. Por que os homens não gostam de gerânio? O gerânio é um aroma floral, né? Considerado, quando a gente vê essa domesticação do nosso olfato, o floral ficou um pouco puxado para o feminino. Mas tem muito homem que gosta de gerânio, sim. Tem homem que gosta de gerânio, não são todos, mas tem. Tem sim. Já aconteceu comigo histórias fantásticas fazendo diagnóstico olfativo com gerânio, gente. Tive uma experiência incrível com o gerânio como você. O gerânio, eu já vi o gerânio em homem, ele trabalha questões de abandono. Então eu já tive, assim, em consulta, fazendo diagnóstico olfativo. Oi, Thaís, a Ana, eu e a Adelaide estamos te vendo. Minhas tias, gente. Tudo bom, gente? Saudade de vocês. Gente, hoje está entrando um monte de gente aqui legal nessa live. Bom, eu tinha pavor de gerânio. Eu também tinha pavor de gerânio. Gerânio é um óleo essencial que é muito interessante, porque ele trabalha algumas coisas. Ele trabalha a guerreira, então essa nossa capacidade de enfrentar, de se expor, de falar como a gente realmente é, quem a gente é, sabe? De se colocar ali. O gerânio trabalha a nossa capacidade de... Sabe quando a gente esconde as coisas, assim, tipo... Sei lá, a gente vai botar um armário, vai botar as coisas dentro do armário, assim, sei lá. Qualquer coisa que você vai botar. E aí, de repente, aquilo não tá cabendo direito e você fala assim, toma isso daqui, pá, fecha a porta. Você sabe que na hora que você vai abrir aquilo vai cair em cima de você? O gerânio é isso. Você fechou a porta ali sabendo que vai cair, você não quer abrir. Se você não quer abrir, você não vai gostar do gerânio. Também tem isso. Você vai tirar o gerânio e falar, não quero abrir essa porta. Você não gosta do gerânio. Quando você quer abrir, você inala o gerânio, você abre, cai, você pega aquilo, joga onde tiver e pronto, deixa que eu vou arrumar isso aqui agora. É quando você quer ver a bagunça, você quer ver o que está acontecendo com a sua vida. Você não tapa o sol com a peneira. Isso é o gerânio. Então, muitas vezes a gente não gosta. Ele também trabalha o feminino. Então, se a gente tiver alguma questão ligada ao feminino, e questão ligada ao feminino pode ser... na minha infância, a gente, né, pessoal da minha época, acho que agora já tá mudando um pouco, mas na minha época a gente era criada como, né, a mulher tem que sentar assim, bonitinha, né, com vestidinho de crochê rosa, sentadinha, e a gente fica naquela coisa. E muitas vezes a gente não quer esse padrão feminininho, não sei o quezinho, a gente quer uma coisa mais, né, mais guerreira, mais sei lá. E às vezes a gente tem um ranço desse feminino, mas não é um feminino forte, é essa fragilidade. E aí a gente não gosta do gerânio também, quando a gente tem alguma coisa. E aí quando a gente começa a usar gerânio, a gente faz as pazes com o feminino. É muito interessante, gente. Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês estão colocando. Meu marido não gosta, é uma pessoa lenta que adia as coisas. Assim, quando a gente não gosta de um óleo, tipo assim, não gostei muito não. Não significa muita coisa. O problema é quando a gente detesta, quando a gente inala e fala, nossa, que é isso, gente? Que cheiro horroroso. Aí a gente vê que tem algo ali para ser trabalhado. Homem romântico... Peraí, deixa eu ver essa daqui do homem romântico. Homem romântico gosta de aroma amoroso. Sei lá, nunca fiz esse teste, pegar vários homens românticos e podia fazer isso, né? Pesquisa, assim, homens românticos e a gente dá para eles testarem, né? Os aromas, ver o que eles vão gostar pra gente fazer uma leitura. Amo gerânio. Quando fiz a vivência com gerânio também não gostei, porque trabalho dar e receber. Isso mesmo, obsidiana entrou, nananã. Gerânio substitui a rosa? De uma certa forma, sim. Porque ele trabalha o coração, ele trabalha essa autoaceitação, esse entrar em contato com a gente. Mas o gerânio, ele é diferente da rosa. A rosa é mais sutil e depende da rosa também, né? As rosas, elas trabalham coisas, né? Podem trabalhar questões diferentes. Mas assim, quando a gente fala da rosa damascena, por exemplo, a gente está trabalhando muito o amor próprio. A rosa é mais sutil um pouco, é mais delicado. O gerânio é mais guerreira, o gerânio é mais forte.
Bom, então falamos do gerânio. Para finalizar dos óleos essenciais, falar um pouquinho só do cravo, gente. O cravo é um óleo essencial que vocês vão falar, gente, cravo é para micose de unha, porque todo mundo usa. Mas o cravo é maravilhoso para motivação também. Então, cravo é um aroma, é uma especiaria. Especiaria é sempre legal quando a pessoa tá desmotivada, tá meio mole, ai, sabe? Desanimada, não tô gostando disso, que a gente precisa de uma energia. Especiarias são muito bem-vindas. E o cravo, ela trabalha muito essa questão da motivação também. Pode ser um óleo essencial que a gente coloque para dar uma energia na gente. Quem gosta do aroma. E aí, o que é legal para vocês, gente? Vocês viram aqui, né, de acordo com o elemento que vocês podem querer trabalhar, água, fogo, metal, madeira. E aí vocês vendo esses elementos, descobrindo que vocês gostam, vocês podem fazer sinergia. Quem tiver em casa vários óleos essenciais, alguns desses, pode fazer o diagnóstico olfativo também. Eu acho super interessante você pegar e ir inalando e vai vendo, sabe? Qual que você gosta? Ai, gosto desse, gosto daquele, gosto desse. Que isso diz sobre você. Quando você inala um óleo essencial, sabe? E aí você inala aquele óleo e fala assim, nossa, adorei esse daqui. Aí vai ver para que ele serve, que é o seu corpo, gente, que está pedindo. O olfato, ele está muito ligado com o sistema límbico. Ele sabe, a gente quando estuda em aromaterapia, que a gente estuda, né, os receptores olfativos, que não estão só no nariz, eles estão em várias células, eles estão lá na nossa hipófise. Então, existe uma percepção do nosso corpo pela hipófise do que ele precisa e existe essa atração por um aroma específico. Então é muito importante que a gente, na medida do possível, a gente sempre perceba qual aroma que a gente gosta. E a gente, use isso como uma forma de autoconhecimento, sabe? A gente vai ver, nossa, e a gente vai ver que muda. Hoje eu tô adorando esse, daqui a pouco você não tá gostando muito, daqui a pouco um aroma que você não gostava tá, nossa, que cheiro gostoso. O que ele trabalha? Que é o nosso corpo que tá pedindo. Na mistura, o que vai dar? A sinergia, ela vai trabalhar, a gente está trabalhando aqui, limão, cardamomo, hortelã-pimenta, cedro, alecrim, patchouli, olíbano, sândalo, cipreste, pinheiro, sálvia, gerânio e cravo. Todos esses óleos essenciais são óleos essenciais que trazem para ação. Colocam a gente presente. Alguns têm uma energia mais yin, que vão ser melhores para as pessoas que querem, sabe, que são muito agitadas, que precisam de tranquilidade para ter foco, e alguns de uma energia mais yang, para aquelas pessoas que estão muito desmotivadas e precisam dessa chama, dessa energia para poder fazer as coisas. Então é isso que a gente tem que perceber, qual energia que eu preciso, qual elemento, e aí nisso a gente vai pensando. Né? Se eu tivesse que falar para vocês aqui de energia yin e yang, só para vocês saberem, vou falar aqui rapidinho. Lembrando que energia yin é para pessoa mais agitada, que precisa de tranquilidade, mas não para sedar, para dormir, é tranquilidade para agir. E a pessoa desmotivada precisa de energia yang, de fogo, de ação. Então aí, limão é yang, cardamomo, yang, hortelã-pimenta, yin, né? Traz essa tranquilidade. Cedro, yin e yang, ele fica ali entre yin e yang, porque ele dá muito foco, mas ele tranquiliza, ele tira as distrações. Alecrim é yang, patchouli tem uma energia ali de persistir, que fica um pouco yin e yang também, mas tem uma persistência muito grande, vai ser mais neutro. Olíbano e sândalo vão ter uma energia para pacificar também quem é muito agitado. Cipreste, dizer não, mas tem uma energia também fica ali entre yin e yang. Sálvia, gerânio e cravo são mais yang também. Bom, gente, deixa eu responder as perguntas de vocês pra gente finalizar. E quando não gostamos do cheiro, seria o que tem que ser trabalhado? Nanda, quando a gente não gosta do cheiro, é porque aquilo tem, sabe, tem caroço nesse angu, tem alguma coisa ali para ser trabalhada. Só que o que acontece? O nosso inconsciente, nosso cérebro, né, a nossa mente, o que ela faz? A gente vai vivendo as nossas experiências lá durante a vida, a gente tem os traumas, tem as questões.
Existem coisas que são dolorosas, questões complicadas. A nossa mente, na sua inteligência, coloca aquilo para o inconsciente. Aquilo tá ali quieto. Eu não quero entrar em contato com aquilo. Para minha saúde mental. E aí, às vezes, eu inalo um óleo essencial, aquilo toca num assunto que é doloroso para mim, que às vezes aquilo influencia na minha forma de agir hoje, nas minhas relações, no meu trabalho. Só que aquilo é um assunto que o meu inconsciente colocou ali quietinho, porque é doloroso. Quando eu cheiro aquilo, né, vai me dar um mal-estar. Eu preciso trabalhar aquilo? Preciso. Mas eu vou trabalhar aquilo? Não vou. Agora não. Por quê? Primeiro que a pessoa não vai aderir ao tratamento. Se eu passo um óleo essencial que a pessoa tem vontade de vomitar quando cheira, a pessoa não vai usar. Segundo, porque aquilo é o corpo, é uma segurança da pessoa. Não é para trabalhar isso agora. Eu tenho duas coisas que eu posso fazer. Uma, eu vou trabalhar com um padrão positivo. Então, eu anoto lá na ficha de anamnese. Pessoa detestou sândalo. Anoto. Sei que sândalo trabalha com autoridade, trabalha com pai, né? Trabalha com questões ligadas à autoridade e as questões ligadas ao nosso pai. Ou a pessoa que fez esse papel de autoridade. Beleza, anoto aquilo. Aí eu vejo que a pessoa adorou laranja, cipreste e gerânio. Eu vou usar laranja, cipreste e gerânio. E eu vou trabalhando pelo positivo, porque é como se fosse uma casca de cebola. Eu vou trabalhando, pouco a pouco, a gente vai ver que daqui a pouco você vai oferecer o sândalo para ela não vai achar tão ruim. Até chegar um momento que ela comece a gostar e a gente comece a poder trabalhar com ele. O que eu posso fazer, que é um caminho que a gente tem para trabalhar, vou dar esse exemplo, a pessoa não gosta de sândalo e gosta de gerânio e laranja. Vou fazer uma sinergia, preciso botar 10 gotas de óleo essencial naquela sinergia. Vou botar 5 gotas de laranja, vou botar 4 gotas de gerânio e vou botar 1 gota de sândalo. Fiz, dei. A pessoa não sente o aroma do sândalo e aí ele vai trabalhando de uma forma muito sutil. E devagarinho, na próxima, de repente, se ela gostou? É ruinzinho, mas ela já não detestou tanto, eu subo para 2 gotas. E assim eu vou trabalhando de uma forma muito suave e muito segura. As sinergias têm prazo de validade? Após o mês o aroma se perde? Concorda? Teria que fazer pequenas porções? É legal fazer pequenas porções. Eu gosto de fazer pequenas porções. Mas depende da base que você usa também. A gente tem que sempre olhar a base. Dependendo da base, se você usa, por exemplo, uma base, o óleo de girassol, ele perde muito rápido. Porque o óleo de girassol, ele fica com aquele cheiro de rançoso muito rápido. Se você usa um creme neutro, base de boa qualidade, ele vai ter uma durabilidade maior. Gel também, a durabilidade acaba perdendo muito rápido. A live vai ficar gravada? Vai ficar aqui no perfil. Deixa eu ver, Thaís, Deus te abençoe. Obrigada, gratidão. Obrigada também, Lídia. Gente, é isso então? Minha pele está linda. Ai, obrigada. Gente, vou mostrar para vocês, antes de eu começar a usar aromaterapia, eu tinha uma dermatite atópica, crônica. Eu vou postar até, eu tô para postar algum dia desses uma foto. Eu tinha uma dermatite que ela parecia um cavanhaque, que ficava tudo vermelho aqui. E era uma coisa que ia e voltava. E isso eu tinha desde os 20 anos. Aí tinha época que melhorava. E na época, né, eu não sabia nada de nada, eu usava corticoide, sabe? Então aquilo criou um efeito rebote, era um horror. E aí, antes de eu começar a usar aromaterapia, eu tive também. Tava tendo direto, tem foto horrível, aquele negócio inchado, vermelho. E aí depois eu tive que fazer um desmame de corticoide. E aí eu comecei a usar. Eu só uso creme, base, neutro, de boa qualidade. E óleo essencial. E aí eu vou variando óleo essencial sempre. Né? Eu uso muito, eu tava usando patchouli pra caramba, por uma questão emocional. Eu sempre aproveito creme facial para trabalhar questões emocionais.
Então eu usei patchouli, gostei muito de patchouli. Eu nunca tinha usado só patchouli na pele, mas achei muito bom, diluído, lógico. Uso calêndula no verão. Agora, gente, sabe que eu nem sei o que eu tô usando? Eu fiz uma sinergia ali, mas eu nem vou poder falar pra vocês. Eu acho que eu não sei se eu botei vetiver, eu nem lembro. Essa dermatite. Dermatite atópica é uma coisa muito ruim. Argila, eu uso argila negra. Gosto muito de argila negra também, aquela lama vulcânica, né? Gente, e argila, às vezes eu nem misturo óleo essencial. Boto água, passo argila e aí depois passo. Uso sempre óleo essencial diluído na proporção de 2% e faço potinho de 30 gramas e vou variando sempre. Rosa mosqueta para pele é ótimo também, é muito bom. Bom, gente, pudesse ficaria aqui conversando com vocês um tempão, batendo papo. Deixa eu ver que horas são, 8h15? Então tá. Bom, falamos então um pouquinho da procrastinação, né? A ideia é essa. Deixa eu só ver aqui, óleo de coco palmiste com óleo de vetiver, sempre vive, mortela e lavanda, maravilhoso. Hidrolato na máscara, perfeito. Gente, vender meu peixe agora para vocês aqui rapidinho. Eu tô com as inscrições abertas para o curso Aromaterapia Vibracional, as 9 famílias aromáticas. Quem ainda não fez esse curso, o que eu falo nesse curso? A gente vai estudar as 9 famílias. De acordo com a parte da planta que o óleo essencial é extraído, ele carrega determinadas propriedades. Então, óleo essencial extraído de raiz, folha, flor, fruta, semente, se é a resina, se é erva, se é especiaria. De acordo com essa classificação, eles carregam propriedades específicas. E aí, esse curso, ele é isso. Eu falo um pouco, tem uma aula que eu falo só sobre aromaterapia vibracional. A gente vai ver como que funciona quando a gente fala de benefício vibracional, como que ele atua, como que atua a aromaterapia no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções. E aí a gente estuda cada uma dessas famílias com alguns exemplos de óleos essenciais e tudo mais. É um conhecimento que é muito legal. Depois que você faz esse curso, que você entende isso, você leva isso para a vida de aromaterapeuta, porque sempre que você for indicar um óleo essencial, você vai pensar, não, pô, isso é uma especiaria, vai mover a pessoa. Pô, isso daqui é uma resina, vai trazer a pessoa para o centro, não sei o quê. Você começa a ter esse critério, tá? Esse curso, ele tá com valor promocional, ele é 297 e até o dia 31, segunda-feira, ele tá 147, tá? Depois ele vai pro preço normal. Então, quem quiser se inscrever, vai lá no meu perfil, tem aquele linkzinho, clica, Aromaterapia Vibracional, as 9 famílias aromáticas, faz lá a inscrição. Quem não é aluna aqui, que eu acho que a maioria a gente entra pro grupo de estudo dos alunos e a gente fica ali na nossa família aromática ali conectado, tá bom? Beijo, gente, até a próxima semana, então. Obrigada por vocês estarem aqui.